Vamos lá. Então, gente, hoje vamos entrar na nossa quinta aula a respeito da pessoa do Espírito Santo. Tema de hoje, os nomes do Espírito Santo. Bom, sempre a gente lê aquele texto básico para memória. Hoje é Lucas 11, 20. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de guarda. Foi, né? Vamos lá. O pessoal de casa, Joyce está tentando. Certeza que foi? Certeza. Então tá bom. Um monte de gente aqui assistindo. Então tá ok. Lição número 5, os nomes do Espírito Santo. Mais uma vez eu peço a vocês, adquiram aí o caderno de estudo, O Vento Sopra Onde Quer, e o livro, né, do nosso querido apóstolo Jair de Oliveira, né, estudos aí sobre a pessoa do Espírito Santo, tá bom? Juliana, Alexandra, tudo bom, Alexandra? Então tá bom. Gente, hoje vamos estudar a respeito dos nomes, que é diferente de um ser humano, de um homem. Se um homem tiver vários nomes, é porque ele deve ser um estelionatário. Tá difícil o zoom aí? Ele fica voltando? Fica voltando? Então não tem problema. Então pode deixar sem o zoom mesmo. Oi? Tá, se o zoom não ficar segurando, você só aproxima mais a câmera, para o povo não ver minha barriga e pensar que eu sou magro. Tá bom? Então vamos lá. Se uma pessoa tiver vários nomes, é porque é um estelionatário, né? A pessoa está cometendo até um crime. Se eu soubesse que a Roselane, na verdade, se chama Jéssica, e outra hora ela se chama Bruna, ela está com algum problema, né? Mas com Deus é diferente. Aliás, nomes na Bíblia, a gente sabe que significa muita coisa, né? Tanto é que Jesus, ao se encontrar com algumas pessoas, mudou o nome deles. E no Antigo Testamento também nós vemos o caso de Deus mudar o nome de algumas pessoas, né? Nomes tinham a ver com certos acontecimentos no momento que a pessoa nasceu, ou com alguma expectativa que os pais tinham em relação àquela pessoa, ou então com alguma palavra, promessa que os pais tinham recebido. Então o nome sempre teve uma importância muito grande. E eu acredito que ainda tem, né, gente? Acredito que ainda tem. Já falei a vocês, não estou dizendo aqui que eu acredito que um nome vá te amaldiçoar, né, gente? Que quem se chama Maria das Dores vai viver doente, viu? Não acredito nisso mesmo. Eu acho que a gente que vive amaldiçoando os nomes, né? Tem pessoa que faz tanta besteira que às vezes o nome é tão bonito, mas o nome da pessoa fica associado a coisas erradas. Hoje em dia Judas é sinônimo de traidor. Quando a gente fala isso aí é um Judas mesmo, né? E o nome Judas é tão bonito, né? Judas significa louvor, né? É um nome bonito, vem de Judá, né? Mas infelizmente alguém sujou esse nome, né, gente? Mas então, como eu disse, o nosso nome não vai determinar quem a gente é, mas a gente pode determinar o que o nome da gente vai ser, né, gente? Mas eu acho que ninguém, não é por causa disso que ninguém aí vai ficar se despreocupando com o nome dos filhos a ponto de amaldiçoar os filhos com nomes ridículos, né? Não é sobre isso, não é sobre o Espírito Santo. Tá bom, gente? Eu acho que carrega uma maldição no nome um pai colocar um nome ridículo nos filhos, não é? Sim. Já pensou se a Joyce se chamava... Oi? Edmilson, mas eu gostei. O meu filho ali, por exemplo, se chama Edmilson, por exemplo, maldição no nome. Sem autorização da mãe. Isso é verdade, né? Nós tínhamos escolhido só Luan, aí depois, né? O Luan ele lembra disso tudo. Mas se você for na internet, tirando as lendas e as outras coisinhas,
as coisas que não são verdade. A gente sabe que tem pessoa que conseguiu mudar o nome de tão ridículo que o seu nome era, né? Aí não precisa ter maldição no nome. O nome está amaldiçoado. Já pensou a Joyce se chamar Bruno? Né? Sei lá, o Jorjão está meio bêbado no dia que foi registrar ela. Qual o nome? Coloca a Bruna aí, esse negócio aí. Chegou errado, estou com raiva. Né? Então, aí não precisa procurar o significado do Bruno. Ele está amaldiçoando ela com o nome errado. Entenderam? Agora, no que diz respeito à Bíblia, a palavra de Deus, nomes sempre foram tidos como algo de muita importância, né? Os nomes. E isso também no que diz respeito a Deus, né? E são estudos muito difundidos aí. Você já ouviu falar muito dos nomes de Deus, Jeová Rafá, Jeová Nissi, etc, etc. E o Espírito Santo também, né? Então nós vamos ver alguns nomes e eles sempre apontam para determinadas ações do Espírito Santo, para formas que o Espírito Santo age na vida da gente, né? E é óbvio que está tratando sempre do mesmo Espírito Santo. Inclusive, já me perguntaram lá no Apocalipse dos 7 Espíritos de Deus, né? Deus tem 7 Espíritos Santos ou coisa assim? Claro que não, né? Ainda mais hoje nós vamos estudar alguns nomes do Espírito. Claro que não se pode ficar com a ideia de que tem 7 Espíritos Santos ou coisa assim. A ideia que se passa no Apocalipse com o termo que algumas vezes é repetido ali, os 7 Espíritos de Deus, na verdade, no original passa a ideia do Espírito de Deus 7 vezes intensificado, né? 7 chamas de fogo, passando a ideia de o Espírito de Deus 7 vezes intensificado. Uma lâmpada ilumina, 2 ilumina mais, 3 ilumina mais, 4 ilumina mais. Então o Apocalipse tratando dos eventos dos últimos tempos, né? Os últimos tempos, um tempo de muitas trevas aqui nesse mundo, apostasia muito grande, muita coisa ruim acontecendo. No entanto, será um tempo também em que em muitas pessoas, em muitas situações, o Espírito de Deus 7 vezes intensificado estará agindo e trabalhando, porque Ele nunca vai parar de trabalhar, tá bom? Vamos lá então a alguns dos seus nomes. O primeiro, nome muito conhecido, Espírito de Deus. Esse nome aponta principalmente para a divindade do Espírito Santo, porque afinal de contas, nós já falamos isso, que o Espírito Santo não é energia, o Espírito Santo é Deus, tá? O Espírito Santo é Deus. Quando nós tratamos aí desse tema em algumas aulas passadas, nós vimos que tudo que se pode falar acerca de Deus, a gente pode falar acerca do Espírito Santo. O Espírito Santo é eterno, o Espírito Santo é todo-poderoso, o Espírito Santo, ele é onipresente, né? Nós já vimos isso. Enfim, os atributos incomunicáveis de Deus estão ali no Espírito Santo. Por quê? Porque ele é Deus. O Espírito Santo é Deus. Mas, pastor, o Espírito Santo habita em mim. Habita em mim. Então, Deus habita em mim? Habita em mim. Deus sempre quis isso, né? Quando criou o homem, eu acredito que sempre foi o propósito de Deus, foi habitar no homem, né? Teve alguém que já usou a ilustração de que Deus criou o homem como uma luva para conter Deus, né? Uma luva sozinha não serve para nada, né? Não serve para muita coisa. Agora, coloca a mão ali dentro, né? A luva está cumprindo o propósito dela. Aí, a gente vê a história de Deus com o homem, a gente vê uma história de proximidade, de Deus se aproximando cada vez mais, né? Primeiro a gente vê uma proximidade muito grande, que era a proximidade de Adão com Deus, né? Está escrito o quê? Que na viração do dia, Deus vinha se encontrar com Adão, não é isso? Viração do dia, que momento é esse? O pôr do sol.
né? E tem muita gente que chama a hora da Ave Maria. Aí tocava uma musiquinha assim no Jardim do Éden. Aí Adão ouvia e falava assim, a hora de me encontrar com Deus. Não tocava essa música, né? Não tocava essa música. Por mais que queiram usurpar esse momento, esse era o momento do encontro de Deus com Adão, né? Aí houve a queda, né? Depois da queda, a gente vê o trabalhar de Deus para restaurar essa comunhão e aprofundar mais ainda. É claro que a salvação não foi algo que Deus começou a pensar depois da queda. O plano de salvação já estava preparado antes da criação do mundo, porque nada e nem ninguém pega Deus de surpresa. Aí a gente vê no Antigo Testamento aquele Deus assustador descendo no alto do Monte Sinai, descendo no alto do Monte Sinai, né? O povo ficando apavorado, né? Falando até para Moisés, fala você com Deus, a gente não vai falar não, que a gente está morrendo de medo. Era Deus. Eles ficaram felizes de saber que esse Deus estava ali, próximo deles, né? Mas eles ficaram com medo. E Deus os acompanhou na coluna de nuvem de dia, fazendo sombra para eles, uma coluna de fogo durante a noite iluminando e aquecendo eles. Mas estava próximo. Mas Deus queria mais. Aí quando chegam os evangelhos na pessoa de Jesus Cristo, o verbo de Deus se fez carne e veio habitar entre os homens, né? Deus veio caminhar entre os homens. Deus, ele andou entre eles, sentiu o que ele sentia, almoçou com eles, jantou, dormiu com eles, enfim, estava mais perto ainda, né? Mas Deus não queria só isso, ficar caminhando entre eles. E através do Espírito Santo, Deus chegou mais perto ainda e veio morar dentro do homem. Né, gente? Então, esse Espírito de Deus é o cumprimento de um desejo e de um propósito de Deus, que é vir Ele, Deus, habitar dentro do homem que Ele criou, né? Outro exemplo que citam muito, aí não é meu, o exemplo, qualquer hora eu vou patentear para ficar meu, se alguém usar o processo, né? A melancia, né? Imaginou? Melancia é grande, né? Não dá para eu abrir a boca assim. Mas eu quero comer a melancia. Primeiro eu corto ela em fatias, né? Aquela melancia, assim, imagina como sendo Deus ali no Antigo Testamento, o Pai ali no Antigo Testamento, né? Aí as fatias, aí dá mais para encarar, né? Dá mais para encarar. Aquelas fatias eu vou comparar com Jesus Cristo ali, que aí dá para chegar mais perto da gente. Mas aí o que acontece com a melancia quando a gente põe na boca? Ela vira o quê? Vira igual o quê? Um suco, né? Mas desce redondo, né? Vira um líquido. Então, esse Espírito de Deus agiu assim na vida da gente. Deus habitando dentro do homem, né? E é interessante isso, foi o texto que nós lemos, mas que não saiu ao vivo aí para vocês, gente, porque a Joyce ainda estava lutando para transmitir e ela não conseguiu, tá? Nós lemos Lucas 11, 20, ao vivo é assim mesmo, né? Que Jesus, quando estava expulsando demônios, que vieram falar que ele expulsava demônios pelo poder de Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus falou, não, eu expulso demônios pelo dedo de Deus. E eu quero que vocês saibam que isso mostra que o reino de Deus é chegado até vós, né? E ele mostra que aquilo tinha uma associação com o quê? Com o Espírito de Deus agindo através dele naquela obra de libertação das pessoas. Ele estava dizendo que o Espírito de Deus era o quê? Era o dedo de Deus agindo através dele, né? Então, o Espírito Santo sendo chamado de Espírito de Deus é isso. Deus habitando em nós, e uma vez habitando em nós, gente, ele vai agir através de nós, né? As obras dele vão aparecer através de nós, porque é o dedo dele agindo através da gente. Ou vocês acham que demônio tem medo de nós? Tem nada, irmão. Ele tem medo do dedinho de Deus agindo através da gente, tá bom?
Outro nome interessantíssimo e maravilhoso do Espírito Santo, qual que é aí? Vocês estão com o caderno de estudo? Estão, né? Ah, estão. Então deixa eu oferecer agora, estava oferecendo para vocês, vou oferecer para os alunos aqui, compre, né? Compre, ó, o caderno de estudo aqui é uma bênção. Ó, o outro nome, Espírito de Cristo, lá em Romanos, capítulo 8, versículo 9. Por que o Espírito Santo ele é chamado de Espírito de Cristo? Primeiro, porque ele é enviado em nome de Jesus. O Espírito Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. João capítulo 14, versículo 26. Então, por ser enviado no nome de Jesus, o Espírito Santo é chamado de Espírito de Cristo. Então, por que o Espírito Santo é chamado de Espírito de Cristo? Em primeiro lugar, porque ele é enviado a nós, ele foi enviado até nós no nome de quem? De Cristo. No nome de quem? Jesus. No nome de Jesus. Por isso ele é chamado do Espírito de Cristo. Esse D, nós poderíamos dizer, é da parte de Cristo. Tá bom, gente? Da parte de Cristo ele é enviado até nós. Segundo motivo, está lá em João, capítulo 16, versículo 14. Inclusive, deixa eu voltar ao próximo aqui. Tem uma ilustração disso lá no livro de Gênesis. Quando os irmãos de José do Egito, voltaram para Jacó, dizendo que José estava vivo, ele ficou como que fora de si. Talvez não acreditando nem numa coisa daquela. Mas o Zé tinha enviado carruagens, cavalos, para levar ele e mais toda a família para o Egito. Aí quando Jacó viu aquelas carruagens, aqueles suprimentos, aqueles cavalos ali do Egito, ele falou, basta, agora eu acredito. José está lá no Egito, ele é poderoso, ele foi elevado ali, eu vou. Aqueles cavalos, aquelas carruagens, aquelas coisas que José enviou, que estava ali no nome dele, era uma prova de que José foi glorificado lá no Egito. Tá? Eu disse, isso é uma ilustração. Tá bom? Quando o Espírito Santo foi enviado aqui e desceu ali no dia de Pentecostes, foi algo assim que aconteceu. Ele foi uma demonstração de que Jesus estava sendo glorificado lá nos céus. Tá? A ressurreição já era uma prova de que Jesus era quem ele dizia que era, o Messias. E aquele derramar do Espírito Santo no dia de Pentecostes era a prova de que ele chegou lá no céu, mais ou menos. Não é que ele levou 10 dias não, viu gente? Porque o Espírito Santo foi derramado 10 dias depois. Jesus não pegou trânsito para chegar nos céus não. Tá? Mas era só uma demonstração de que Jesus estava glorificado à direita de Deus o Pai. Né? Eu acho, não sei, talvez o Salmo... É o Salmo 24 que diz assim: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas. Não parece um cântico de louvor recebendo o Rei da Glória ali de volta? Vitorioso na batalha aqui embaixo, né? Então a descida do Espírito Santo parece que foi isso. Então ele foi enviado no nome de Jesus, por isso também foi chamado de Espírito de Cristo, né? Que mais? Ele é chamado de Espírito de Cristo porque ele glorifica Jesus, né? Está lá em João 16,14. Ele é o Espírito de Cristo porque ele exalta a ele e somente a ele. Qualquer obra que glorifica o homem e não ao Senhor Jesus não é realizada no Espírito de Cristo. Isso aqui é importantíssimo a gente saber, viu gente? Ele é chamado do Espírito de Cristo porque o Espírito Santo glorifica quem? Jesus. Glorifica Jesus. Gente, vocês estão em casa? Isso aqui é um negócio do microfone que eu estou usando. E eu já pisei várias vezes agora. Enquanto eu não quebrar, eu não sossego. Eu vou pôr aqui, tá? Vocês não reparam não. Eu não consigo ver, não pegou. Ninguém está vendo? Não.
Ninguém vai ficar sabendo que ele está aqui na mesa? Não. E que tem um fio aqui. Então tá bom. Ó, gente, o Espírito Santo glorifica quem? Jesus. Glorifica Jesus. Como é que eu vou dizer isso? Às vezes, gente, tem gente que se diz estar sendo usada pelo Espírito Santo, mas é uma puxa-saquice, né, assim, é um negócio assim de glorificar outra pessoa, né? Ou a si mesmo. Ou a si mesmo. Outra pessoa a si mesmo, né? Aí é coisa da gente duvidar que o Espírito de Deus esteja por trás daquilo, né? Aquilo ali. Em décadas atrás, eu me lembro, alguém transmitindo no rádio, né? Já contei isso a vocês. Na visão que a irmã estava tendo, daquela fila de pessoas para entrar num barco. Aí só que para entrar no barco, o fundador daquela igreja tinha que assinar a carteirinha da pessoa. Aí ele assinava e as pessoas entravam no barco. Aí depois que entrava no barco, o barco começava a subir. E debaixo do barco estava o nome da igreja dela, no caso. Aí a galera foi à loucura. Ou seja, quem que vai subir? Quem que vai subir? A igreja dela. A igreja dela, e se tiver a assinatura do fundador da igreja, que já morreu, inclusive agora ninguém mais é salvo. Tem que fazer um carimbo. Ô, gente, para com isso. Isso aí é sonho profético de puxa-saco, menos do Espírito Santo. Entenderam, gente? O Espírito Santo glorifica Jesus. E não denominação, não fundador de igreja. É lógico, eu não estou dizendo que o Espírito de Deus não nos ensina a questão da honra, da submissão. Tudo isso ensina. É bíblico, está aqui, ó, na palavra de Deus. Eu estou dizendo que o Espírito de Deus não vai ficar glorificando homens, glorificando pessoas. Entendeu, gente? Tem muita igreja que acabou virando seita por causa disso. Porque, segundo eles, o Espírito Santo revelou que, o fundador é o último profeta dessa dispensação. Tem igrejas assim, né? Eu lembro de um irmãozinho de Santo André que era vidrado numa pessoa que o fundador de uma igreja já morreu também. Falava, pastor, isso aqui era tão de Deus. Deus falou que ele era o Elias dessa geração. E aqui, ó, quando ele tirava a foto, aparecia uma coluna de nuvem na cabeça dele. Eu olhava a foto, gente, para mim aquilo era sujeira na lente. Eu só vi uma, para mim era só naquela ali. E, gente, é interessante isso também, né? Não, naquela época era só foto de revelar. Antigamente, quando as fotos eram daquele jeito, gente, meu Deus do céu, aparecia facho de luz, de fogo, parecia de tudo. Aí hoje em dia é tudo digital, acabou o fantasma, acabou tudo. Acabou, então aparece, só que mais bonito, mais sofisticado, né? Aí eu, gente, como assim? Deus falou isso? O meu Espírito Santo da Bíblia, ele glorifica Jesus, tá? Palavras proféticas exaltando denominações, fundadores, exaltando homens e coisas desse tipo, exaltando a própria pessoa, né? Como disse a Joyce aí, não dá, gente. O Espírito de Cristo, como Jesus falou, João 16,14, glorifica Ele e somente a Ele, tá bom? Isso é um ótimo teste também para a gente provar os Espíritos, tá bom, gente? Para a gente provar os Espíritos. Porque tem aquilo também, né, gente? Não tem as famosas seitas do retorno de Jesus? Jesus vai voltar tal dia. Mas está escrito que nem o Filho do Homem, nem os anjos sabem, mas unicamente o Pai. Mas o Espírito Santo diz que o Filho do Homem não sabe, nem os anjos, mas revelou para ele. Eita, nós. Aí tá demais. Esses homens que jogam dominó com o Pai, né, gente?
entra no Santo Santo, joga dominó, joga dama com Deus, com Gabriel e com Miguel, né? Joga bola com eles. Pois é, não dá, esse tipo de coisa não dá. O Espírito Santo glorifica Jesus Cristo. Vamos lá. E mais um. O Espírito Santo torna real a promessa da onipresença do Senhor. Mateus 18, 20. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome. Vocês estão com medo da voz de vocês aparecer aí aqui na filmagem? O microfone está aqui comigo, gente. Está aqui comigo. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Não é? E como Jesus cumpre essa promessa? É através do Espírito Santo. O Espírito Santo traz a presença do Senhor Jesus Cristo até nós. Tá certo, gente? Bom, outro nome. Então já vimos quantos nomes? O primeiro nós vimos Espírito de Deus. O segundo, Espírito de Cristo. Agora vamos ao terceiro. Consolador. Que está lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. Primeiro item, presente nas horas difíceis. Ao chamar o Espírito Santo de Consolador, o Senhor estava nos dizendo que temos alguém para estar ao nosso lado, nos ajudando, tomando para si as nossas causas. Então, primeira coisa é isso. Ele é chamado de Consolador porque Ele está conosco em todos os momentos, tomando para si as nossas causas, né? Tudo bem que aqui a gente tem um monte de gente que está conosco em todos os momentos. Não temos? Tá cheio. Está cheio. Não temos? Não. A gente tem algumas pessoas para algumas horas, alguns momentos. E não é ruindade das pessoas. Entenderam? Entenderam? Sim. Porque o fato é que tem situações, gente, que o próprio Deus, Ele quer. O próprio Deus, Ele coloca a gente em certas situações que é você e Deus e mais ninguém. Como diz a música aí, né? É você e Deus e mais ninguém. Tem certas coisas que é assim mesmo, né? Tem coisas que as pessoas se sentem perdidas, outras elas têm lá suas dúvidas, né? Às vezes a gente pega a segunda epístola de Paulo a Timóteo, que eu sempre falo, a última carta que Paulo escreveu, e ele fala: todos me deixaram, só Lucas está aqui comigo, né? Não deve ter sido fácil uma coisa daquela, né? Paulo não era Deus, ele era um ser humano como eu e vocês. Não acho que ele falou isso sorrindo, vocês acham? Ligue para isso não, gente. Todo mundo me deixou, mas estou aqui, ó, firme e forte, estou nem aí. Um homem que ganhou tanta gente para Jesus, né? Um homem que fez tanto. Não, aquilo tinha uma pontinha de tristeza numa coisa daquela. Então tem situações que a gente passa assim mesmo, né, gente? Infelizmente isso acontece. Mas quando Jesus fala do Espírito Santo como nosso Consolador, esse sim, a gente pode ter certeza que vai estar com a gente em toda e qualquer situação, tá? No livro, gente, que vocês vão adquirir, que inclusive com R$20, com R$20 e mais uma assinatura minha, você adquire ele completamente grátis. Tá certo? Tem até aqui uma citação que o apóstolo fez. Inteiramente grátis. Com assinatura minha mais R$20, você leva ele inteiramente grátis. Faz uma citação do livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. A palavra consolador vem de uma palavra grega. Eu estou lendo aqui a página 37. Paráclito. Significa alguém chamado para ficar ao lado de outro. Significa alguém chamado para estar onde?
ao lado de outro, com o propósito de ajudá-lo em qualquer eventualidade, e especialmente em processos legais e criminais. Assim, Paulo, escrevendo a Timóteo, falou assim: na minha primeira audiência ninguém esteve comigo. Se ele falou ninguém, gente, ele estava escrevendo para quem mesmo? Para Timóteo. Se ele falou ninguém, quem não foi também? Timóteo. Era costume nos tribunais antigos as partes aparecerem no tribunal assistidas por um ou mais dos seus amigos mais prestigiosos, que no grego chamavam de paráclito, em latim, advocatus. Conhece essa palavra? O advocatus, que em português se chama advogado, e que em pobrês se chama advogado. Advogado. Arrumar uma advogada. Esses assistiam seus amigos, não pela recompensa ou remuneração, mas por amor e consideração. A vantagem da sua presença pessoal era a ajuda dos seus sábios conselhos. Eles ajudavam com o quê? Com seus sábios conselhos. Não fala nada não responde para isso aí não. Fica calmo, né? Falavam por eles. Não, deixa que essa eu respondo. Falavam por eles, representavam-nos. Tinha isso também. Ele não pôde vir, mas eu estou aqui representando ele. Faziam da causa dos seus amigos a sua própria causa. Amparavam-no nas provas, dificuldades e perigo da situação. Tá bom? E o mais... Aí vocês compram o livro, que eu não vou ficar lendo livro para ninguém, audiobook aqui não, tá? Tá bom? Porque aí eu cobro um pouquinho para ler, ou fazer um audiobook para você. Dando spoiler do livro. Que inclusive, deixa eu ver aqui. Aqui, meu Deus do céu. Vocês vão achar muito mais coisas do que você tem no caderno de estudo. Entenderam? Então, gente, nós temos conosco alguém que vai estar conosco em toda e qualquer situação, vai tomar para si as nossas causas, porque a verdade é essa, tem hora que ninguém entende a gente. Por mais que essa palavra é palavra de... Essa frase é frase de emo, né? Ninguém me entende, né? Cabrinha macho não fala essas coisas não, mas o fato é que tem hora que ninguém entende a gente. Ninguém entende o que está acontecendo, o que está se passando aqui dentro da gente. Nós temos alguém que nos entende, que está conosco e que toma as nossas causas, que é o Espírito Santo, é o nosso Consolador, tá? Ele é o nosso advogado, como nós já falamos aqui. O Consolador está conosco também quando temos que enfrentar acusações do diabo. O diabo acusa? Acusa? Aliás, né? A palavra Satanás quer dizer adversário, o diabo quer dizer caluniador, que tem muito a ver com as funções dele contra a vida da gente, né? O apóstolo João diz que temos um advogado nos céus para nos defender, o Senhor Jesus. Então, está lá em 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2. Então, diante de Deus nós temos um advogado que é o Senhor Jesus. Enquanto isso, o Espírito Santo está aqui na terra, dentro de nós, nos defendendo e purificando as nossas consciências. Então, o cão, sabe o cão? O Satanás? O tinhoso. O Beelzebu, o Satanás. Uma coisa que ele gosta é de nos acusar. Ou diretamente, falando as coisinhas na cabeça da gente. Tá? Não é isso mesmo, Lala? Não é isso mesmo? Você está lendo aí o caderno de estudo, né? Você está vendo aí? Você está vendo aí, Lala. Ela está vendo o celular? Eu vou confiscar esse celular. Tá certo. Confisca o celular dela. Aqui na ICB do Boa Esperança a gente confisca. Se mais alguém usar o celular, nós vamos confiscar. Tá? Meu Deus do céu. Tá. Não está muito bom o estudo não, viu, gente? Tá ali no celular, não está muito bom. Tá certo? Deus abençoe. Aí, gente, o diabo gosta de nos acusar de coisas do passado.
que nós já nos consertamos. Se a gente não se conserta, não é o diabo não, tá, gente? Aí é Deus nos chamando a um conserto. Gostou dessa? Põe no Twitter e diz que fui eu. Se a gente não se consertou, não é o cão, não. É Deus nos chamando para um conserto. Assim, tem uma pendência que eu tenho que me consertar. Agora, se a gente já se consertou, Satanás gosta de nos acusar, tá? Quando a gente já se consertou, não há mais o que se fazer. O sangue de Jesus já tratou com isso. Já tratou. E como o cão viu que já perdeu a parada, ele gosta de fazer o quê? Acusar. 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 E a acusação vem na forma de pensamentos meus mesmo. Como eu fui capaz disso? Como foi que eu fui fazer aquilo? Meu Deus do céu, cadê a vergonha na minha cara? E etc. Quando não é através de pensamentos, é através de outras pessoas. De fora, né? Porque o povo da igreja não faria isso. Mas faz e faz muito. Faz usando a Bíblia. Entenderam? Faz usando a palavra como bom crente usado pelo inimigo. Entenderam? Então o diabo gosta de acusar. Mas o nosso Consolador, gente, ele é um advogado nosso. Entenderam? Às vezes, por não conhecer esse aspecto do Espírito Santo, tem gente que vive falando do Espírito Santo, está acusando. O Espírito Santo me acusou, o Espírito Santo me acusou. Não, meu irmão. Acusador é o diabo, tá? Então, gostei dessa aqui, ó. Lá diante de Deus temos um advogado que é Jesus. Aqui dentro de nós a gente tem um advogado que é o Espírito Santo. Tá bom? O que mais? Espírito da promessa. Gálatas 3,14. O apóstolo Paulo chamou o Espírito Santo assim. Já pensou lá? Chamou o Espírito... aguinha. Chamou o Espírito Santo de Espírito da promessa. Uma das promessas mais aguardadas do Antigo Testamento. Essa promessa era a do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Está lá naquele famoso texto de Joel, capítulo 2, versículo 28. Que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Nós já vimos lá na primeira lição que o Espírito Santo vinha sobre reis, sacerdotes, profetas, sobre pessoas para exercer determinadas tarefas, determinadas funções, né? Vinha sobre um aqui, sobre outro ali. Mas eles tinham uma promessa de que um dia esse Espírito Santo viria sobre todos, sobre toda a carne, né? Então todo aquele que crê tem um Espírito Santo. Se não tivesse, ele nem creria. É o Espírito Santo quem faz a gente crer, né? E o Espírito Santo paira sobre o caos desse mundo aqui para trazer ordem, para entrar sobre os corações que se abrem, né? Quando Jesus ressuscitou, os discípulos ficaram cheios de entusiasmo, provavelmente já queriam sair e contar as boas novas ao mundo. É bom até, né? Viram Jesus ressuscitar, ver alguém ressuscitar não é coisa que a gente vê todo dia, né? Vocês vê todo dia alguém ressuscitando? Não, acho que nunca vi, né? Eles ficaram tão entusiasmados que provavelmente já queria sair anunciando. Só que obra de Deus não se faz com entusiasmo, faz? Não. Só. Com entusiasmo também. Aliás, a própria palavra entusiasmo, ele é uma palavra grega, em theos, em Deus, se dizia quando uma pessoa estava muito assim, está entusiasmada, aí dizia que ele estava possuída por um Deus, né? Então, legal, quando ela estava empolgada. Mas qual é o problema de empolgação, Azelaine? Qual é o problema de empolgação? Qual é o problema de empolgação? Que empolgação acaba, vai e volta, né? Nada de errado em ficar empolgado. Empolgação faz parte do fenômeno humano, né? Agora, fazer as coisas baseadas em empolgação só, ai meu Deus do céu. Aquelas coisas que a pessoa está aqui, tem um monte de ideia, ai que eu vou fazer, que eu faço, ai que eu vou isso, que eu vou aquilo. Aí ele dorme, quando acorda, já era. Não faz nada. Por quê? Era tudo empolgação. Vocês lembram? Eu sempre comparo isso com o quê? O mosquitinho da banana. Já viu aqueles mosquitinhos que ficam assim na banana quando ela está meio
podrinha. Quanto tempo dura aqueles mosquitinhos? Quanto tempo eles vivem? É só tirar a banana. Se tirar a banana, eles morrem. E tem muita gente também que a empolgação deles dura até tirar a banana, seja lá o que for a banana. Tem gente que a empolgação dura enquanto dura um culto, enquanto alguma coisa está fresca na memória da pessoa, a empolgação está lá. Acabou aquilo, meu, já era. Aí Jesus falou, baseado em que se faz a obra de Deus? Ele disse: a esse Jesus diz: eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles tinham que estar cheios do poder do Espírito Santo. Porque, irmãos, o Espírito Santo, poder, todo mundo sabe, já ouviu falar que a palavra poder, no grego aqui é dunamis. Já ouviu falar, Joyce? Já. Né? E vários outros que hoje não vieram, que é dunamis. Né? Vem aí dinamite, essas coisas todas. Tá ok. Mas, gente, a diferença disso para uma empolgação é que é o seguinte: o Espírito Santo é aquele que vai nos sustentando e nos conduzindo. No que diz respeito às coisas de Deus, tem dia que a gente não está empolgado para fazer, mas o Espírito Santo nos sustenta. Eu não acho que todo mundo aqui estava empolgado para vir para a igreja hoje. Mas veio. Né? Veio. Tem dia que a gente está numa empolgação para orar e tem dia que não está nem um pouquinho empolgado. Mas aqueles que dão lugar ao Espírito Santo não vivem por empolgação. Eles dão lugar ao Espírito. Né, gente? Aí tem dia que ora empolgado, tem dia que ora sem empolgação. O que tem que fazer, ele faz. E faz na força do Senhor. Glória a Deus. Foi cumprida que dia? No dia de Pentecostes, né? O Senhor estava dizendo que a sua obra só poderia ser realizada pelo poder do Espírito Santo e não no entusiasmo humano. Ele estava dizendo que em breve a promessa tão esperada estaria se cumprindo. E no dia de Pentecostes veio o som de um vento impetuoso e veemente e a promessa se cumpriu. Né? Espírito da verdade. Está lá em João 16:13. O Espírito Santo é chamado de Espírito da verdade. Manda um abraço aí para quem? Para quem que eu mando um abraço? Para Xuxa. Ai, Jesus, esse povo é tudo engraçadinho. Não sei a quem puxou para a Xuxa, tá bom. Meu Jesus amado, para o pessoal que está nos assistindo. Ela que fazia isso, eu lembrei dela. Tá, ela que fazia isso. Para a Xuxa, para minha mãe, para meu pai, para você. O pessoal que está nos assistindo, que está comentando aí embaixo, mulher. Ela veio sem óculos, desculpa, gente. Ela está bem assim, ó. Acho que é a pastora Neide. Pastora Neide. Desculpa, gente, é a Joyce que está ali, ó. E ela não está enxergando nem... Vanete, Deus abençoe. Bom, ele é chamado de Espírito da verdade, primeiro, que conduz à verdade. Vivemos numa época de muito relativismo, onde cada um se acha possuidor da sua verdade. Como pregar para alguém que já se acha portador da verdade? Jesus disse que é o Espírito Santo, o Espírito da verdade, quem vai conduzir a alma sedenta à verdade, a verdade chamada Jesus Cristo. E de fato, gente, é duro, né? A gente vive numa época de relativismo, em que se tem coisa que é politicamente incorreto, é dizer, isso aí está errado, e o que eu estou falando está certo. Chuva. Eu creio em Deus que se manifestou na pessoa de Jesus. Não, eu creio no outro, no pudim cósmico, sei lá o que. Não, o pudim cósmico está errado, a verdade é Jesus Cristo. Nossa, como você é intolerante. E coisa desse tipo. Nós vivemos numa época terrível para isso aí. Bom, primeiro que é óbvio que a maioria de nós não vai usar termos assim como eu estou falando, né? Mas primeiro, tem que existir uma verdade absoluta ou não? E segundo, crer numa coisa
te faz excluir as outras. Isso é verdade. Oi? Não dá para ser Deus e o pudim cósmico, a não ser que Deus seja o pudim cósmico, né? O pudim cósmico e Deus, o marshmallow intergaláctico. Então, gente, aquela velha história de, às vezes, cada um tem um pedacinho da verdade. O que é um elefante? Um segura na orelha, outro na perna, outro na cauda, e cada um tem um pedaço da verdade. A verdade é que se perguntar para um cego, ele disser, o elefante é igual a uma folha de bananeira, outro é igual a um tronco, outro é igual a uma corda. Eles estão tudo errado. O elefante não é nada disso. Tem que alguém enxergar e dizer, o elefante é isso, isso e isso. Esse é que tem a verdade, os outros são todos errados, porque o elefante não é nada disso. Né, gente? Então, tem que ter uma verdade. Né? Tem que ter. Aí é difícil, né? Outro fala, não, tem que ter, então é a minha, desculpa aí. Não, é a minha, não, é a minha. Então, gente, Jesus falou que é o Espírito Santo quem conduz as pessoas à verdade. Não adianta bate-boca. Viu, gente? Não adianta bate-boca, discussão. Às vezes tem pessoas, irmãos, que quer ganhar alguém que está lá no campo do racionalismo e da lógica. Ele quer ganhar com a lógica também. Aí você entra no campo dele e você está lascado. Irmãos, quantas pessoas cheias de argumento foram ganhas simplesmente por um toque do Espírito Santo? O Espírito Santo foi lá, tocou no coração dele, que ele não sabe descrever em palavras o que aconteceu ali. Mas simplesmente no momento se descortinou algo no coração dele, na mente dele, que ele não sabe explicar, mas ali ele conheceu a Deus. E a experiência é só dele. Não adianta ele querer usar a dele para salvar outro. Não, meu irmão, até um tempo eu era igual você. Mas você quer ver? Você vai cair de joelho agora. Eu estava no meu quarto, de repente veio um vento, bateu no meu rosto assim, e eu me arrepiei, e algo falou no meu coração. Aí o outro ouviu falar, e daí? Ele também tem que experimentar, gente. O vento sopra onde quer. Estão ouvindo, gente? O Espírito Santo age como quer, mas ele é o Espírito da verdade. Porque a verdade é, irmãos, escuta aqui. Se existe um Deus, se é o Deus a quem nós adoramos, se a Bíblia é a palavra de Deus, se Jesus Cristo é o Senhor, no meio de tantas opções que existem, é Ele que tem que se manifestar e mostrar mesmo. Tem gente que o coração já se abre, ele, dentro do coração dele ele fala, é isso mesmo. A alma dele já sente que é isso. Mas quando existe dúvida e não incredulidade, eu sempre falo, irmão, dúvidas são questões que nós temos. Incredulidade é a decisão de não acreditar. Então fica tranquilo que esse barulhão, não aparece. Não. Sim. Oi? Melhor fechar a porta, porque aí a gente consegue te ouvir melhor, né? Tá ok. Aqui tá uma chuvona aqui, gente, não é brincadeira. Não vou ter que prolongar até a meia-noite. Até a Joyce cair da janela. Vocês entenderam? Então, o Espírito Santo é Ele quem vai conduzir a verdade. Prova é, gente, que quantas pessoas se converteram por algo que nunca converteria outra pessoa. Nunca. E isso por quê, irmãos? É o Espírito Santo quem sabe o que vai fazer, com quem vai fazer, a hora que vai fazer. Mas é Ele quem conduz as pessoas à verdade quando Ele vê um coração sedento. Agora, quando Ele vê uma pessoa que já decidiu, não, eu não quero acreditar em nada, é outra coisa. Como diz umas camisetas que eu vi aí, que eu não sou obrigado. Não, a pessoa já decidiu que não quer acreditar em nada. Está lá no livro de Gênesis, o meu espírito não vai contender para sempre com o homem. Alguém já falou, quer saber, eu não acredito em nada. E o Espírito Santo fala, fique à vontade. Você tem o direito disso. Mas quando ele vê uma pessoa, eu não sei o que é a verdade, eu quero saber, o Espírito Santo vai alcançar ele. Tá bom? Vamos lá? Ele é o Espírito da verdade
pela questão do andar na verdade. Um cristão cheio do Espírito Santo terá a verdade no seu comportamento, nas suas palavras, na sua vida. Esse Espírito se opõe ao diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Então ele é o Espírito da verdade, naquele sentido que eu falei, que o cristão não pode ser uma barata. Barata gosta de escuro, de se esconder. Quando acende a luz, ela sai correndo, né? Então, da mesma forma somos nós. Se tivermos medo da luz, da exposição, da verdade, é sinal de que não conhecemos esse Deus, esse Espírito da verdade, né? Porque o Espírito Santo, e quando ele habita aqui dentro de nós, nós nos sentimos confortáveis em andar na verdade, né? Eu não estou dizendo que o cristão ele está isento de não ter algo que não seja verdadeiro na sua vida. Às vezes a gente mente, não com palavras, com atitudes. Vocês nunca viram gente que quer ser o que não é? Que finge ser o que não é? Infelizmente, né? Infelizmente. Eu sou pastor, eu corro esse risco de ir ali, eu ministro a palavra de Deus, de passar uma imagem de ser o que eu não sou. Um dia eu falava com alguém e eu dizia: nada melhor do que ir ali pregar a palavra de Deus. Porque o meu ego e o ego de cada um de nós pregadores somos tentados ao desejo assim, de tudo que a gente vai pregar, dizer: isso, vamos ver, eu, por exemplo, eu nada. A palavra de Deus diz assim, né? A palavra de Deus diz assim, assim e assim, né? Ela é o nosso ideal. Eu tenho que viver o real correndo atrás do ideal, né? Isso aqui eu tenho que estar correndo atrás, né? E nada de se adaptar a máscaras, né? Às vezes as pessoas chegam perto da gente com uma ideia da gente tão enganada. Nossa, pastor, ouvi dizer que o senhor ora no mínimo 5 horas por dia, já leu a Bíblia 250 vezes, e que isso, que aquilo. Se enganou. Está falando de outra pessoa, tá? Tem gente que chega a pensar que pastor, sei lá, come com o cabo da colher, do garfo, dorme de terno, né? Liga a televisão e assiste só os 10 mandamentos, a novela Jesus. Eu desculpa se eu passei essa ideia, porque essa ideia é mentirosa. Filme, se passar 10 minutos e não explodir nada, eu já dormi. Porque enquanto tiver mentira ou ideia, imagem errada, as pessoas vão se assustar, mais cedo ou mais tarde, tá bom? O Espírito Santo é um Espírito de verdade, tá? Vamos lá, caminhando para o final. Espírito da graça. Zacarias 12:10, isso aqui é muito bom. O que é graça mesmo? Favor imerecido. Favor imerecido. Agora há pouco a Joyce chegou aqui e me deu um perfume, porque achou que eu estava fedido. Chegou assim, peraí, que cheiro é esse? Aí foi lá, porque eu não tinha tomado banho, um desodorante, um spray assim, muito bom, e me deu, brincando, me deu de presente, muito bom, um favor imerecido. Ela não chegou falando assim: tá aqui, pai, vou pagar aquele lá, outro dia me deu um perfume, aí ficou jogando na minha cara, deixa eu dar outro. Não, foi um favor imerecido mesmo, tá? Ela não estava me vendendo nada. Graça é Deus trabalhando em favor do homem. A Bíblia é um livro de graça. Dela vemos Deus vindo de encontro ao homem, sem ver nele qualquer coisa que mereça sua atenção. Sim ou não? Sim. A graça de Deus nos cerca todos os dias, quando Ele manda sol e chuva sobre justos e injustos. O relacionamento de Deus com o homem é um relacionamento de graça. Nada do que Deus faz é por qualquer outra coisa a não ser pela graça dele. E quanto antes a gente entender isso, melhor. Porque senão minha santidade
vai virar uma armadilha para mim. A Bíblia manda eu ser santo. E é uma obrigação minha eu ser. Entenderam? Eu tenho que ser santo. Só que tem hora que se eu não entender que eu devo ser santo, que é melhor ser santo, é mais saudável eu ser santo. O crime não compensa, nem o pecado. Quando Deus manda a gente ser santo, não é que eu não ser santo vai atingir Deus, porque Ele já é santo mesmo. É porque minha falta de santidade só vai fazer de mim uma pessoa infeliz. Entenderam? Pega qualquer coisa, não roubarás. Não é porque se você roubar, Deus vai levar um tombo lá do trono. É que quem rouba é infeliz. Ainda mais se roubar pastor. Você que está me assistindo, não roube pastor. Dá azar. Viu? Pega qualquer mandamento de Deus. É para nossa felicidade. E quando eu começar a achar que santidade é para comprar algo de Deus. Poxa vida, Senhor. As coisas não vão. Eu estou examinando minha vida, não tem nada errado. Quanta gente errada aí está dando tudo certo. Pois é, você está entendendo errado a tua santidade. Tua santidade é para a sua alegria, sua paz, né? Para o seu testemunho. E você está achando que é para Deus fazer alguma coisa. E às vezes tem certas coisas que acontecem para você ver que não é por aí não. Entendeu? Que não é por aí. Tudo que Deus fizer, lembra. Ele fez por pura graça. Amém, gente? Ele fez por graça. Agora olha que interessante. E às vezes a gente se assusta com a graça de Deus, porque a graça de Deus parece meio injusta. Entendeu? Parece injusta. Eu vivo dizendo, você olha na Bíblia, vê o que Jesus faz, tá errado esse negócio aí. A parábola dos trabalhadores, quer coisa mais injusta que aquilo? O homem vai e contrata os trabalhadores. João, trabalha lá no meu campo. Quanto eu vou pagar? Eu vou pagar 1 denário, que era o preço de um dia de trabalho mesmo. Mas os homens trabalham de 6 horas da manhã até 6 horas da tarde. Só que é o seguinte, quando deu 9 horas ele passou, vi uns outros, por que vocês não estão trabalhando? Porque ninguém chamou a gente, então vão trabalhar. Meio-dia achou outros, falou, vocês estão parados por quê? Tá, vão trabalhar. 3 horas da tarde passou, tinha mais. Querem trabalhar? 3 horas da tarde, quero. 5 horas da tarde, não é que ele achou uns homens? Vocês querem trabalhar? Quero, né? Os que entraram às 5 devem ter gostado. Entrou às 5, até pôr o uniforme da firma, né? Dá uma enroladinha básica. Aí tocou o apito da fábrica, deu 6 horas. Opa, hora de receber. Aí fez a fila. E ainda está escrito que começou dos últimos, os primeiros lá que chegaram melhor. Aí os outros já não gostaram. Nossa, o pessoal chegou agora, entrou na fila primeiro. Já não gostaram. Só que se alegraram um pouquinho a princípio, né? Toma, 1 denário para vocês. Eita, trabalharam 1 hora, fora as enrolações que fizeram, e ganharam 1 denário. Os últimos lá já estavam fazendo as contas. 1 para eles, 12 para nós. Só que foi 1 para eles, 1 das 3, 1 do meio-dia, 1 das 9 horas. Quando chegou os que entraram 6 da manhã, 1 também. Eles ficaram bravos. Vocês não ficariam? Sim. Só brasileiro que não ia ficar bravo. Brasileiro botava fogo no campo lá, viu, gente? Queimava tudo, pneu, trator. Gente, ia ter uma arruaça ali. Peraí, a gente enfrentou o calor do dia, esse trabalhão todo, para ganhar o mesmo tanto que eles. O dono só falou, mas eu não te falei que ia dar 1 denário? Eu dei. E se eu quero dar para ele o mesmo tanto que eu dei para você? É mau aos teus olhos porque eu estou bom? Toma o que é teu e vai embora. Mas é um show de coice ali que eu vou falar. O homem só falou, o que é meu eu faço o que eu quero. Entenderam?
Nojo. Que tem mais essa também, parece que na graça não tem lógica nenhuma. Senhor, por que o Senhor pagou um denário para ele? Porque eu quis. Porque eu quis, é meu e eu faço o que eu quero. Às vezes os filhos mais velhos ficam com raiva do mais novo que saiu de casa, enfim, entendeu? Vamos lá, cheios de graça. Quando estamos cheios do Espírito Santo, Ele nos enche de graça e passamos a ver as pessoas e a tratá-las na base dessa graça. Aí a gente vê que na maioria das vezes a gente está meio sem graça. Que a gente só ama quem a gente acha que merece. A gente só ajuda quem a gente acha que merece. Isso aqui eu ajudo porque merece. Aquele merece não. Ô meu Pai do céu, me enche de graça, né? Termino, Espírito da vida. Romanos 8:2. O pecado trouxe ao homem uma lei, uma força, um princípio que leva para a morte. É uma força parecendo com a lei da gravidade. Por quê? Não era para aparecer isso que está no cenário aqui. Essa fita crepe, se eu soltar, o que vai acontecer com ela? Certeza? Vocês não têm fé. Porque olha... Oi? Vai levitar. Olha só. Vocês que estão em casa, nunca vocês viram isso, ó. Eu vou soltar. Não. Luan, depois você edita esse negócio. Caiu. E se eu soltar 100 vezes vai cair, porque tem uma lei chamada... Lei da gravidade. Lei da gravidade. Vai cair sempre. O pecado, ele é uma lei que puxa as pessoas para baixo. Eu vivo dizendo que não precisa ensinar nenhuma criança a fazer nada errado. Desde pequeno você tem que ensinar a fazer o certo. Tanto é que eles crescem ouvindo a gente falando não, né? Não pega isso, não. Porque o errado eles já sabem. Meu Deus do céu, né? Agora olha só. Através da salvação em Cristo, o homem recebe dentro de si o Espírito da vida, que traz a ele uma força maior que a força do pecado. O Espírito Santo enche o homem de vida. Se morte espiritual e distanciamento de Deus, a vida que o Espírito Santo nos traz é a proximidade de Deus. Gente, se tem uma força que nos puxa para baixo, é a lei da gravidade. Dentro de nós tem uma força também nos puxando para cima, para perto de Deus. Amém. Só temos que saber para qual das duas forças a gente dá lugar. Tá ok? Para qual das duas forças a gente dá lugar. Não vou falar do Mundos Opostos não, tá, Luan? Verdade, aquele filme lá, Mundos Opostos, assistam. Que o povo do Boa, já falei que não assiste nada disso não. Tá? Um mundo, gravidade para lá, o outro para cá, legal. Quando o rapaz e a moça se abraçam, eles ficam assim, ó. Mundos Opostos. É o filme do Bacon. Entenderam? Então tem duas forças, uma puxando para um lado, outra puxando para o outro. Cabe a mim saber para qual força que eu vou dar lugar. Tem uma força de uma gravidade me puxando para baixo, para me distanciar das coisas de Deus. Mas tem uma força me puxando para cima também. É o Espírito de vida, que é o Espírito Santo, me aproximando das coisas do alto. Tá bom? Você que está em casa, nós vamos fazer uma oração agora? Deixa aí, Joyce. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por esta palavra. Nós aprendemos hoje alguns nomes do Espírito Santo. E Deus querido, nós não estamos aqui simplesmente para absorver conhecimento, mas nós estamos aqui para, através desse conhecimento, algo mudar em nossas vidas, nós crescermos, Senhor, na graça e no conhecimento do Senhor. E nós aprendemos que temos Deus habitando dentro de nós. Nós aprendemos que temos um Consolador que vai estar conosco em todos os momentos, nas horas difíceis. E todos nós já experimentamos isso.
Quando todos nos deixaram, nós sabemos que não estamos sozinhos, que temos alguém nos acompanhando. Pai amado, nos ajuda, Senhor Deus, a caminharmos sempre nessa fé, a vivermos dia a dia novas experiências com esse Espírito que habita em nós. Obrigado por essa aula de hoje. Obrigado por aqueles que nos acompanharam. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.